E aí galera, neste vídeo a gente vai estar trazendo para vocês o início de alguns mini cursos. E desta feita, o curso que a gente vai estar trazendo para vocês, o mini curso que a gente vai estar fazendo com vocês será do Reaper. É isso aí, a gente vai estar trazendo alguns mini cursos e o Reaper foi o escolhido da vez. Se você tem curiosidade de aprender a mexer com essa incrível ferramenta, hoje você está com sorte. É isso aí, galera. Sem muita enrolação, você já sabe o que é o Reaper. Para muita gente que não sabe, o Reaper é uma DAW para gravação. Para você achar o Reaper é muito simples. Você abre uma aba do Google e escreve Reaper. No caso aqui eu estou usando o Vivaldi. Você pode estar usando qualquer navegador. Você vai clicar em Enter. O endereço que aparecer, no caso www.reaper.fm, é o site oficial do Reaper. Você vai estar clicando aqui e aqui você vai estar vendo tudo sobre o Reaper. Se você não sabe, quer ler, entender mais sobre um pouco mais sobre o Reaper, você pode estar traduzindo essa página. No caso do Chrome, você clica com o botão direito, vai aparecer uma opção aqui para você estar simplesmente traduzindo essa página. No caso aqui, o Vivaldi é aqui em cima. Você clica aqui e clica em traduzir. E simplesmente vai traduzir toda a página. E assim você pode estar vendo mais algumas curiosidades sobre esse incrível programa. No caso aqui, o ceifador, para quem não sabe, Reaper significa ceifador, está na versão 7.16, tá vendo? E é muito simples. Chegando aqui, você vai clicar em baixar o Reaper e ele vai te jogar nessa tela. Nessa tela você pode estar escolhendo qual versão você quer baixar, se você tem Mac, Linux ou Windows. No caso do Mac, você pode estar baixando essas versões aqui. Essa 10.15, a RM64 e essa outra versão aqui, 32 bits. E no caso do Linux, a i686, a ARC64 e a Linux 71. Qualquer uma delas. E no caso do Windows, a versão 64, se o seu sistema for 32 bits, você pode estar clicando aqui em baixar a versão 32 bits. Perfeito? No meu caso, vou baixar a versão 64. Você clica aqui em salvar, ele vai estar baixando para você esses arquivos. No caso aqui do Vivaldi, ele abre essa tela. Você, depois de baixado, como você vê, é muito rápido, você pode estar clicando aqui e você vai estar vendo o arquivo aqui, tá vendo? Nesse caso aqui eu já baixei ele 2 vezes. Só você instalar, não tem segredo nenhum. Você vai dar 2 cliques, clicar em Agree. Se você quer a versão portable, você vai clicar aqui e clicar em Next. No meu caso eu quero a versão normal, vou clicar aqui em Next. Ele vai me pedir a senha de administrador, eu vou digitar ela e Next Install, e isso é esperar o programa instalar. Como você vê, nós estamos na versão 7.16, no caso a versão 64 bits, e é muito rápido de instalar, tá vendo? Apareceu aqui Installation Complete, ou seja, a instalação foi completa, né? Você pode clicar aqui em Close, e vai perguntar se você quer rodar o Reaper, você diz que não, e pronto, o seu Reaper vai estar instalado. Ele deve aparecer para você aqui na tela o atalho. Se você não achar o atalho aqui, no caso do Windows 10 e no Windows 11, você pode clicar aqui na janelinha, clicar aqui em todos os aplicativos, você vai rodar para baixo até chegar na pasta do Reaper. Só você ir descendo e descendo
e aqui está ela, a Reaper 64 bits. Aqui tem vários atalhos, tá vendo? O Reaper normal, para criar um novo projeto, configuração de fábrica, modo cliente, entre outros. No caso aqui, esse é o Reaper normal. Para você fazer um atalho, você pode estar arrastando para a área de trabalho, ou você pode estar clicando com o botão direito em cima, clicar em mais, abrir local do arquivo. Quando aparecer essa tela, você clica de novo em cima com o botão direito, mostrar mais opções, no caso do Windows 11, e enviar para a área de trabalho. Uma vez clicado aqui, ele vai criar um atalho para você. Tá vendo aqui? É muito simples. Feito isso, você pode estar dando 2 cliques nele e ele vai abrir. Toda vez que ele abrir, ele vai fazer essa contagem regressiva aqui, porque o Reaper ele não é grátis, ele te disponibiliza para você poder tá avaliando ele, entendeu? Então você pode clicar depois de terminada a contagem, você pode estar clicando aqui em cópia de avaliação e pronto, o Reaper vai estar funcionando. Beleza. Feito isso, você pode estar fechando o Reaper novamente, que ele já está instalado, já vai estar pronto praticamente pronto para você começar a gravar. Então, fechando aqui, você volta lá na internet. Vamos abrir aqui o nosso usuário aqui. Feito a instalação, você vai precisar estar instalando no seu computador o seu controlador ou o seu teclado que seja controlador. Caso você não sabe o que é um controlador, é só você pesquisar sobre isso aqui, ó, controlador MIDI. O que é um controlador MIDI? Ele é uma espécie de teclado, só que sem som, entendeu? São esses aparelhos aqui. Aparentemente é um teclado normal que tem som, mas eles não têm. A função deles é controlar softwares de computador. No caso, esse aqui, um M-Audio. Mas tem vários outros modelos, tipo esse Ares, por exemplo, esse Akai, tá vendo? Tem controladores de tudo quanto é tamanho, tá vendo? Tem controladores grandes, complexos, com várias teclas, e tem controladores bem pequenininhos, tá vendo? Isso vai depender de você. O ideal é você adquirir um desses controladores, ou se você tem um teclado que tenha função de controlador. Como você sabe isso? A maneira mais fácil de você saber se o seu teclado que você já tem ou que você pretende comprar também pode ser usado como controlador. No caso, o controlador é para controlar os programas para fazer música no computador, certo? No caso, qual a melhor forma de você saber? É simples, é só você olhar esse cabo aqui, ó, tá vendo? Esse é o cabo USB de impressora, tá vendo? Normal, é o mesmo cabo que a gente usa para ligar o teclado seu ou o controlador no computador. O que você vai fazer? Se o seu teclado ou seu controlador, quando você adquiriu, provavelmente já vem com esse cabo. Se não tem, você tem que adquirir esse cabo aqui. Ele é desse jeito aqui. É um cabo com a porta USB de um lado e a porta de entrada de impressora do outro lado. Beleza? Feito isso, você já tendo esse cabo em mãos, você vai olhar atrás do seu teclado ou do seu controlador. No caso, o controlador é simplesmente conectar isso aqui no controlador e aqui no USB do seu computador e pronto. Ele já vai estar pronto para tocar, a não ser que é alguma versão que precise de algum driver. No caso da Yamaha, no caso desse teclado aqui,
esse aqui é o PSR ES550B. Ele é um teclado arranjador, mas ele tem ele também pode ser usado como controlador, entendeu? É um teclado, tem uns timbres muito interessantes, teclado muito bom, bastante honesto. Inclusive eu não estou usando esse teclado nesse mini curso e alguns que virão. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse teclado que você tem aí, ou se for esse teclado que você já vai saber, você já sabe que ele tem essa função. Se você não sabe, pega o seu teclado, olha aqui a parte de trás, no caso do painel traseiro, e vê se ele tem essa entrada aqui, ó, a to host, que é exatamente essa entrada que você irá conectar esse cabo aqui. No caso, essa ponta aqui, ó, essa ponta aqui você vai estar conectando aqui, e a outra ponta no computador. Feito isso, com o teclado ligado, o seu computador deve estar reconhecendo o seu teclado como controlador, ou se for seu controlador como controlador, beleza? Alguns teclados vêm com essas outras portas aqui, ó, to host, tá vendo? No caso de device, varia de um para outro, mas geralmente a entrada é essa aqui, entendeu? Então você viu que tem essa entrada, então você já sabe, você adquire esse cabo. É um teclado, é um cabo muito fácil de encontrar, você acha em qualquer lugar que mexe com informática. Cabo de impressora, você vai conectar aqui em uma porta USB do seu computador e pronto. No caso dos teclados da Yamaha, geralmente eles precisam de um driver para o seu teclado ser reconhecido como controlador. O que você vai fazer? Você vai entrar na internet, digitar isso aqui, ó, driver Yamaha, e lá no site da Yamaha você vai estar procurando por esse driver aqui, ó, USB MIDI driver. É muito fácil, você pode estar colocando aqui, ó, driver Yamaha, e escrever USB MIDI driver, que é exatamente esse endereço aqui. Você vai clicar aqui, vai rolar para baixo, clicar em sim e baixa esse arquivo aqui. Baixou esse arquivo, você vai dar next, next, next e pronto. Quando o seu teclado estiver ligado e conectado ao computador, automaticamente o seu computador vai reconhecer ele como um controlador, beleza? Aí é muito fácil, é só configurar o resto dos aplicativos e sair tocando. Então a primeira parte é essa: conectar o seu controlador ao computador ou o seu teclado. Se for Yamaha, baixa esse driver. Se não for e o seu computador não reconhecer, você tem que olhar o manual do seu controlador ou do seu teclado, qual o driver que ele deve usar para poder ser reconhecido, ou se tem alguma função interna do seu computador que libera essa porta, entendeu? Tem alguns teclados que você tem que entrar na configuração do computador para liberar essa porta para ele ser reconhecido como um controlador, beleza? Então não ficou nenhuma dúvida aqui. Então já suponhamos que você já pegou o seu teclado, conectou o cabo, já baixou o driver, já instalou, e ele seu computador já reconheceu ele como um controlador. Tanto que quando você liga o computador com esse cabo conectado, o próprio computador já dá um sinal, ele faz um barulhinho de conexão, beleza? Então pronto, nosso teclado já está conectado ao nosso computador ou o nosso controlador, beleza? Então a próxima coisa é você entrar nessa tela aqui e verificar as suas entradas de áudio. Se você não sabe chegar nessa tela, é muito simples. Você vai clicar aqui na janelinha, clicar em ferramentas do Windows. Quando essa tela abrir, você vai clicar aqui em painel de controle, bem aqui,
e clicar em Hardware e Sons e aqui na opção Som. Ele vai estar abrindo essa janela. Chegando nessa janela aqui, você vai nessa aba Reprodução, você vai verificar se esse Vzinho que está marcado é a saída de som do seu computador ou da sua placa de áudio. Se às vezes você usa a placa de áudio, nesse campo tem que estar marcada a sua placa de áudio. Vamos supor, se a sua placa de áudio for uma Behringer, você tem que selecionar ela aqui. Você tem que procurar ela aqui, entendeu? E selecionar. Selecionar é muito fácil. Você coloca o mouse em cima, botão direito e definir como dispositivo padrão. Entendeu? É muito simples. Então, no caso aqui, ele já está sendo utilizado como dispositivo padrão, o Vzinho já fica marcado. E gravação, a entrada do seu computador. Se você estiver usando a sua placa de áudio, nesse campo aqui, gravação, você vai ter que escolher sua placa de áudio aqui, entendeu? E colocar ela como o dispositivo padrão. É a mesma coisa do outro sistema. É colocar o mouse em cima e escolher, no caso igual aqui, ó, definir como dispositivo padrão. Clicou, esse verdinho aqui, esse Vzinho verdinho vai estar marcado do lado, dizendo que ele foi selecionado. Feito isso, você está dizendo para o seu sistema que o áudio vai estar saindo na sua placa de áudio ou na saída normal do Windows, e a gravação está sendo feita por um microfone, no caso aqui um microfone USB ou um microfone comum, entendeu? No meu caso aqui estou usando o microfone USB. Beleza? Feito isso, você já tem certeza que o áudio vai sair nos alto-falantes pela sua placa de áudio ou pela saída comum, e o áudio vai estar entrando pelo microfone já setado aqui. Feito isso, você pode clicar em aplicar, clicar em OK. A sua entrada de áudio já foi bem selecionada. Então agora você pode estar abrindo o Reaper. Quando o Reaper abrir, você vai clicar aqui em opções, clicar aqui em preferências e vai estar olhando algumas configurações aqui. Entre elas, essa opção aqui, ó, áudio, na opção dispositivo. Nessa função que eu coloquei aqui, WhatsApp no caso, o áudio fica saindo de forma comum pelo sistema, entendeu? Eu não vou precisar de nenhum driver como o ASIO para pôr os aplicativos estar rodando de forma plena pelo computador. Mas se por um acaso você ligou seu controlador aqui e o áudio não está saindo legal, você pode entrar aqui nessa opção, caso áudio dispositivo, e mudar esse WhatsApp para uma dessas outras alternativas aqui. Você vai testando, e se numa delas ficar satisfatório, você pode estar baixando o driver ASIO for All e está escolhendo essa opção aqui, ó, ASIO, e com certeza vai funcionar. Beleza? Então aqui o sistema de áudio, e aqui o dispositivo de entrada. No caso, o dispositivo de entrada é padrão. No meu caso aqui seria o microfone USB, e a saída alto-falante seria a minha placa de áudio. No caso seria essa daqui, alto-falante USB Audio Device, que no caso é o que eu estou usando. Mas se você fosse usar o sistema do Windows, você iria clicar aqui e escolher entrada padrão, e na saída aqui, normal, você ia colocar aqui saída padrão ou alto-falante 3 High Definition Audio Device. Qualquer uma delas, o áudio vai sair na saída normal do Windows. Beleza. Feito isso, você tem certeza que o áudio
vai ser captado pelo microfone USB, no meu caso aqui, e a saída vai estar saindo pela a porta USB também. Feito isso, você vai clicar aqui em OK. Aliás, você pode estar dando uma olhada em outras coisas aqui também, tipo aqui em geral, onde você pode estar mudando o idioma do seu sistema, entendeu? Ou você pode estar rodando aqui para baixo e vendo algumas outras coisas, tipo dispositivo MIDI, que no caso aqui você pode estar escolhendo. No meu caso aqui a entrada MIDI, tá vendo aqui? No caso, meu teclado ele é selecionado com esse nome aqui, Digital Keyboard, entendeu? É onde você vai estar colocando, você pode estar ignorando seu sistema, né, que ele encontrou, ou ativar ele por aqui, entendeu? E aqui é a saída MIDI, ou seja, todo áudio que sair na área de MIDI, ele vai estar saindo aqui no teclado, no outro teclado, no sistema da Microsoft GS, entendeu? Então é muito simples. Feito isso, o seu teclado já foi reconhecido pelo seu sistema, entendeu? Então não é nenhum bicho de 7 cabeças. Feito isso, seu teclado ou seu controlador já vai estar funcionando. Você vai conseguir tocar e ativar os aplicativos que você vai estar controlando, tipo Contact, entre outros aplicativos, através, né, da sua porta MIDI. No caso aqui, outras opções que você pode estar fazendo aqui, você pode estar dando uma olhada nessa parte aqui, ó, escrito VST. No VST você consegue estar dizendo para o Reaper onde ele pode estar procurando os plugins do seu computador. Se ele não achou todos os plugins que você já instalou, você pode estar clicando aqui em VST e clicar aqui, editar lista de caminhos, tá vendo? E verificar onde está esses arquivos. No caso, se eu quiser adicionar um novo caminho, eu clico aqui, ó, e eu posso estar mostrando para o Windows, no caso para o Reaper, qual pasta que está os meus aplicativos, seja VST, VSTI, entendeu? Então é por aqui que eu escolho. Ou eu posso estar escolhendo um desses endereços que eu já setei aqui para ele fazer uma nova varredura. Feito isso, você pode pedir para reescanear todos os drivers para ver se achou algum driver novo. Feito isso, ele vai estar carregando todos os drivers no seu sistema, seja VST, VSTI, ou plugins que você tem instalado. Você já mostrou para o Reaper aonde estão os seus plugins ou os seus emuladores, como o próprio Contact. Então, feito isso, você pode clicar em aplicar, clicar em OK e pronto, o seu Reaper já vai estar pronto para poder usar. Então, para fazer algum teste, você pode estar clicando 2 vezes, ele cria uma pista de áudio, tá vendo? Se você clicar com o botão direito, você pode estar vendo algumas opções aqui de inserção de pistas. No caso, seria uma nova pista, que seria uma igual àquela que a gente já fez, clicando 2 vezes, ou inserir várias pistas, inserir instrumento virtual, inserir pista a partir do modelo, né, se você já tem algum modelo salvo, mostrar pista master, e no nosso caso aqui, a outra pista que a gente vai estar usando seria essa aqui, ó, inserir instrumento virtual em nova pista. Clicou aqui, ele vai estar abrindo para você essa tela. Nessa tela aqui, ele vai estar mostrando para você todos os seus VSTI, tá vendo? Ó?
e VST3. O que são isso? São alguns programas que são geralmente emuladores de instrumentos, entendeu? No caso aqui, quem já acompanha o canal, nós já temos muitos desses programas aqui que a gente ensinou a instalar, como o Active Drums 2, no caso aqui o Kontakt, né? O Joyce Fruit, o D50, Active Drums, no caso o Zin ADD Sub FX, entre outros, tipo o Citronic, o Zebralet, o Zebra2 e assim por diante. Kontakt 7, no caso aqui, entendeu? Você pode estar escolhendo qual programa que você quer estar utilizando. Nesse caso aqui, você vai estar utilizando o Kontakt 7 aqui, que no caso é o Kontakt 7 Player, né? Selecionou, você clica em adicionar, você pode estar fechando aqui, clique em sim, no caso aqui ele roteou as pistas, mas se você não quiser, né, você pode estar fechando essas pistas depois. Vamos fechar aqui e vamos apagar isso aqui. Para apagar é só você clicar em cima da pista que você quer apagar. Tá vendo que nós temos várias, né? Que eu roteei elas, não devia ter feito isso. Eu posso estar clicando aqui e desfazer o histórico, desfazer a última cadeia, entendeu? Olha lá, desfazer a pista FX e assim por diante, até desfazer tudo que eu fiz antes, entendeu? Pronto. O que eu tinha que ter feito era isso, era clicar com o botão direito, inserir instrumento virtual, escolher o instrumento virtual que eu quero, no caso aqui o Kontakt 7, adicionar, no caso aqui rotear as outras pistas, eu clico em não e pronto. Tá vendo? O Kontakt já abriu aqui. Para mudar para aquela tela que a gente já conhece o Kontakt, se você clicar no nome dele, tá vendo? Ele vai estar mudando para aquela tela onde a gente já conhece o Kontakt, né? Beleza. Uma vez aqui, você pode estar clicando aqui em File e tá clicando em Options, vai abrir essa tela e aqui você pode estar fazendo algumas configurações no Kontakt, tipo a interface, o motor, no caso do sistema, e entre outras coisas, tipo as livrarias que você já tem instalado, a memória e os Data Print, certo? Você pode estar configurando tudo por aqui. Então, feito isso, com o Kontakt já aberto, você pode estar escolhendo as livrarias que você quer estar utilizando, certo? Como é que você faz isso? Tem várias formas de você fazer. Se você clicar aqui em View, tá vendo? Eu consigo ver o rack normal que a gente usa, né, no Kontakt normal, né? Entre outras coisas, tipo o master aqui em cima, tá vendo? Entre outras coisas que você pode estar colocando aqui para você estar vendo e regulando. No nosso caso aqui, vamos estar escolhendo essa livraria aqui, a Foundation Piano. Você vai dar 2 cliques nela e o Kontakt vai estar abrindo essa livraria, tá vendo? Aqui. A vantagem desse sistema é que você consegue diminuir, tá vendo? E do tamanho que você quiser. Às vezes o tamanho está te atrapalhando aqui, você pode estar diminuindo ou aumentando essas janelas. Então é muito útil. Beleza. Então você pode estar clicando e verificando se o áudio está saindo. Tá vendo?
e voilá. Aqui em Files, em Options, você pode estar vendo outras coisas. Motor de engine, as livrarias, os arquivos, memória, os herdades. Aqui está tudo normal. O que você tem que estar verificando? Aqui, nessa opção aqui, entrada MIDI, tá vendo aqui? Você vai clicar aqui em entrada estéreo, entrada MIDI. Você vai ver se o seu teclado está sendo reconhecido aqui, está sendo marcado. No caso aqui tem o teclado MIDI, todos os MIDIs. Se você quer digitar o teclado, no meu caso aqui, clicar em todos. E você vai tocar nas teclas para ver se é o seu teclado que está sendo reconhecido ali, entendeu? Se não for, você vai lá e troca de novo a porta, entendeu? E verifica se o som tá saindo. E assim até você escolher a entrada certa. No meu caso aqui é essa Digital Keyboard. O canal 1, no caso, seria essa entrada, entendeu? Do programa que você está utilizando aqui, entendeu? Então é muito simples. Você pode estar entrando em outras configurações aqui, tipo aqui no Contact Player, para você estar escolhendo outras livrarias diretamente por aqui. No nosso caso, nós não vamos fazer isso, vamos estar utilizando essa daqui mesmo, entendeu? E verificar se a comunicação está funcionando perfeitamente entre as livrarias e o sistema, beleza? Uma vez selecionado, o áudio deve funcionar. Se não sair áudio aqui, é porque a configuração do RIP ainda não ativou essa saída aqui. Você tem que voltar de novo em Options, Preferências e entrar na aba de VST, no caso de MIDI, né? E verificar se o seu sistema está sendo reconhecido, no caso, seu controlador está sendo reconhecido pelo sistema, para ver se está tudo ok, entendeu? Então é muito fácil. Uma vez você verificou, está tudo funcionando, o dispositivo de áudio está funcionando, seu dispositivo MIDI está tudo ok, então você já pode partir para a gravação. Entrada MIDI, digital áudio, né? Você pode estar configurar o dispositivo por aqui, entendeu? Pode estar mudando o nome dele também, o canal de origem, entre outras coisas. Você pode estar ativando por aqui. E aqui você pode estar ignorando o dispositivo também. Todas as configurações que você fizer, você tem que clicar em aplicar. Beleza? Tá vendo? Olha o áudio saindo. Por quê? Porque agora o Reaper reconheceu o meu teclado.
vendo? Ele ativou a função aqui, tá vendo? Função todas aqui, que não estava ativado antes. Então agora você já pode estar gravando com seu controlador. Então o ideal é você estar testando, né, e compondo primeiro o que você vai gravar, para antes de começar a gravar, beleza? É isso aí. No caso aqui, você pode estar fechando essa tela, mesmo com a tela fechada. Se você não clicar em nenhuma das outras pistas, quando você manter essa pista selecionada, o seu controlador ainda vai continuar, tá vendo? Tocando o áudio que você escolheu lá no Contact, tá vendo? É muito fácil. Dessa forma você consegue tá ouvindo o seu som. E você clicar aqui em FX, tá vendo? Você consegue abrir novamente essa aba para você poder estar escolhendo outro instrumento ou tá fazendo as modificações que você quiser nessa aba aqui, FX, tá vendo? No caso aqui, se você colocar em cima e clicar rápido, ele vai estar abrindo no caso o FX que você escolheu, tá vendo? E ó, marcadinha aqui, tá vendo? Contact. E aqui embaixo aqui, como não tem, tá vendo? Ele vai abrir para você escolher outro instrumento. Exemplo, vamos estar apagando essa pista aqui. Vamos deixar essa pista aqui. Todas MIDI. Colocar aqui todas MIDI. Beleza. E aqui vamos escolher um outro instrumento. No caso nós já temos o piano, né? Vamos estar escolhendo aqui uma bateria. Essa bateria aqui, ó, MT Power Kit. Se vocês gostarem dela, deixa nos comentários aí que eu disponibilizo ela para vocês. Você vai adicionar ela também. Essa bateria aqui era de graça, entendeu? Você pode estar clicando aqui em Skip e ela vai ficar pronta para usar, tá vendo? E aqui é o mesmo caso. Está selecionado lá em cima, tá vendo? Selecionado aqui embaixo. Se você desmarcar aqui, ó, tá vendo? Esse botãozinho vermelho, você não vai estar ouvindo o timbre. Se você marcar os dois, tá vendo? Sai o teclado e o piano, a bateria ao mesmo tempo. No caso aqui nós vamos escrever drums. Vou colocar bateria aqui. Bateria. Se você não sabe fazer isso, é muito fácil. Nessa abinha aqui em cima, só dá 2 cliques em cima e escrever o que você quiser. Nesse caso aqui nós estamos usando uma bateria aqui e o Contact 7 Play aqui em cima. Nesse caso, aliás, para você estar ouvindo o som só da bateria, você desmarca aqui em cima e deixa aqui embaixo marcado. Aí você vai conseguir ouvir só a bateria, tá vendo? É muito simples. Para ver a bateria, você clica aqui
e você consegue configurar ela. Se você quiser mexer em algumas configurações, tipo o mixer, a drum kit dela, as configurações principais aqui, com as informações, com afinação, o tipo de peça, no caso, o shine, os clash, os bells, o height, o kick, o snare. Você faz todas essas configurações aqui, ou as alterações aqui também. E os groove, que são as baterias pré-gravadas, entendeu? Que são tipo essas aqui, ó. Exemplo, você escolhe aqui tipo esse 8 close hit aqui, você clica em cima, no caso aqui é uma velocidade 4x4, você marca aqui e clica aqui, ele vai te dar uma levada, olha. Mudou, ó. Legal, né? Então é mais uma forma de você tocar bateria sem saber tocar bateria. É muito fácil. É uma maneira muito prática de você gerar um andamento para sua produção, beleza? Então vamos fazer uma gravação aqui base de piano. Então como você faz? Nós já temos aqui o contato aqui em cima. Você marca aqui o vermelhinho, no caso para gravação, certo? Para você poder ouvir. E vamos fazer uma basezinha aqui e ver se ela fica legal. Vai ficar legal. Então, para gravar é muito simples. Você mantém esse botão aqui ligado e aqui embaixo aqui, ó, só você clicar nesse botão aqui, ó, gravar, ou digitar Ctrl mais R. Sempre prestando atenção se esse cursor aqui, ó, ele esteja lá no início da faixa. Se você não está vendo ele, às vezes ele está muito lá na frente, você não está vendo ele, então é só você clicar aqui, ó, para voltar, ele volta lá para o canto da faixa, tá vendo? Então deixa eu apagar essa pista aqui de cima também. Para apagar a pista é muito fácil, clica aí em cima, botão direito, remover pistas. Então a primeira aqui é o contato e o segundo é a bateria, certo? Beleza. Feito isso, aqui nós vamos estar, ao invés de usar um instrumento de corda, vamos estar usando o piano. Para gravar, mantenha aqui ligado e clique aqui. Clicando aqui, você já pode estar começando a gravar, beleza? Vamos lá?
É isso aí. Terminando aqui, você clica aqui em salvar todos e clica aqui para voltar, e temos a nossa primeira pista gravada no Reaper. Como você vê aqui embaixo, aqui puxando, ela ficou bem extensa, tá vendo? Para você resolver isso, para você conseguir enxergar toda a pista, aqui no cantinho aqui, ó, tem um sinal de mais e de menos. Você clicar aqui no sinal de menos, ele vai diminuindo, tá vendo? Essa tela e juntando todos os dados aqui em cima, tá vendo? Então você vai clicando, clicando até você conseguir enxergar todos esses dados aqui. Beleza, tá vendo? Já conseguimos ver todos esses dados aqui. Então, vamos ouvir como ficou? Só você clicar aqui agora no play e tá ouvindo. É isso aí. Ficou bonzinho, né? Entendeu? É muito simples. Para dar uma diferenciada nessa faixa nossa, você pode clicar aqui em cima e rolar para baixo aqui e procurar essa função aqui, ó, pista cor, tá vendo? Você pode clicar aqui, ó, pista para cores aleatórias ou pista cor personalizada. Eu acho interessante isso aqui. O que significa isso? Você pode dar uma cor específica para essa pista. Exemplo, eu quero a cor vermelha, por exemplo. Eu escolho a cor vermelha, ou eu posso estar procurando aqui e clicar em OK. Pronto. Minha pista agora está com um tom vermelho. O tema dela, tá vendo? Está vermelho. Se você olhar aqui na mesa de som, tá vendo? Ela fica bem aqui, ó, vermelhinha. Essa é a mesa de som, no caso a gente chama de mixer. Tá vendo? Aqui está a pista master, aqui a pista do contato, no caso o piano, e aqui é da bateria, tá vendo? Então quando você põe para tocar, olha, você vê aqui o master e a pista do piano tocando, e aqui o volume dela, tá vendo? Legal, né? Como que eu estou usando dois monitores, então eu deixo o mixer na outra tela, entendeu? Então, recapitulando, vou apagar essa pista aqui. Para a gente colocar um instrumento, para a gente tocar, a gente tem que ter esse instrumento já instalado no computador. No caso, esse aqui, no caso o Contact 7 aqui, a gente está usando esse piano que a gente já mostrou lá no canal, instalando ele,
entendeu? Então nós estamos usando ferramentas que a gente já deixou para vocês. Eu ia usar aquela bateria, mas eu mudei de ideia. Vamos estar usando também uma bateria dentro do Contact. O que a gente vai fazer novamente? Você pode estar clicando com o botão direito, inserir instrumento virtual, na nova pista com instrumento virtual, e aqui nós vamos estar caçando de novo o Contact Serving Player, ele aqui. Clicar em adicionar, quando aparecer essa tela você diz não, e o Contact vai abrir para você novamente. A gente clica aqui para voltar para a tela normal, clique em ver para ver o hack aqui do lado, tá vendo? E a gente consegue tá vendo aquela imagem que a gente tinha antes, né, do sistema aqui. Você clica aqui em livraria, você vai estar conseguindo ver as livrarias que você tem aqui ativada, beleza? Fechando aqui, se você quiser ver de novo o Contact, você pode estar clicando aqui e ele vai abrir novamente, tá vendo? No caso aqui você pode estar perguntando, mas dois Contact aberto ou é um só usando o mesmo timbre? Não, no caso aqui eu estou usando esse Contact aqui para estar tocando esse piano, e esse aqui eu vou estar usando para outro instrumento. Aqui eu posso estar mudando a cor também da pista, mudar a cor da pista que eu estou analisando aqui. Eu vou colocar, sei lá, esse verde aqui. Pronto, nós temos um Contact vermelho, um Contact aqui. No caso, o ideal é colocar o nome do timbre que você está usando aqui. Nesse caso aqui, Contact piano 7, não. O ideal seria colocar piano, né? Piano, beleza. E nesse outro aqui, nós vamos colocar drums ou bateria, né? E pronto. Lembrando que é muito fácil colocar o nome aqui, só clicar duas vezes aqui em cima e escrever, beleza? Pronto, já temos aqui a pista de piano e a pista de bateria. Aqui vamos clicar aqui para abrir o Contact. E não sei se você assistiu o vídeo do canal, nós ensinamos a instalar essas duas livrarias, a Factory Selection e a Factory Selection 2. Se você clicar aqui para baixo, vai aparecer aqui essas pastas, e dentro dessas pastas tem vários timbres. No caso aqui, aqui nessa pasta Bend, por exemplo, a gente tem muita coisa aqui, inclusive são instrumentos, aliás, todos eles são instrumentos de alta qualidade. Você pode estar clicando nesses timbres aqui, eles vão estar carregando aqui. No caso é uma livraria normal, entendeu? No nosso caso aqui nós vamos estar usando essa livraria que é a PopKit. Você dá dois cliques nela, ela vai estar abrindo aqui do lado, tá vendo? O que essa livraria é? Tá vendo? É uma bateria. No caso aqui eu posso estar clicando em qualquer tecla referente aqui, e ele vai estar tocando para mim esse timbre aqui, certo? O som do piano saiu junto porque aqui está marcado, tá vendo? Eu vou desmarcar para ser só o som da bateria. Vou abrir de novo o Contact e vou lá, ó. Então eu não preciso ficar preso a essa bateria automática aqui, ó. Se eu quiser usar ela, eu posso estar usando, inclusive gravar usando essa bateria. Eu posso estar usando as peças da bateria, tá vendo? Ó. Então você vai tocando aqui e descobrindo as teclas, no caso caixa, bumbo, caixa, chimbal,
Timbal aberto, timbal fechado. E ataque. Já dá pra você fazer uma levada aí. Legal, né? Então o que você faz? Você pode estar diminuindo aqui, você já escolheu o timbre e dá play aqui para você ouvir qual levada ficaria interessante com essa com essa levada, aliás, com esse som que a gente, com essa linha de piano que a gente gravou aqui, certo? Então você mantém aqui ligado, no caso o vermelhinho aqui, né? É a pista armada para gravar, mas nós não vamos gravar, vamos praticar primeiro. E com a pista selecionada, você pode estar dando o play aqui, ou apertar a barra de espaço do seu teclado e voilá. Aí o resto é tentar achar uma levada que ficaria legal. Para essa música. Beleza? Vamos testar? Parece que vai ficar legal. Vamos gravar então. Então você mantém aqui armado, né? A pista armada, selecionada. Aí você clica aqui em gravar ou Ctrl mais R, beleza? Então vamos lá.
É isso aí. Então, a nossa pista de piano e de bateria foi gravada. Para você não perder seus arquivos que você fez até agora, se você clica aqui em arquivo, clica salvar projeto como, ele vai estar abrindo para você no seu computador. Você vai estar escolhendo um local onde você quer estar salvando esse projeto, certo? No meu caso aqui eu salvo aqui em estúdio, em estúdio Reaper, e colocar aqui o nome do arquivo que eu quero salvar. Primeiro, eu sempre aconselho, quando você for salvar, salva tudo dentro de uma pasta. Como você faz isso? Você chegando aqui, você já não salva aqui. Clica com o botão direito, clica em novo, clica na pasta, ele vai criar uma pasta, você diz o nome do projeto. No nosso caso aqui, esse projeto vai se chamar Aurea Project. Beleza. Aí dentro da pasta Aurea Project, você abre, aí aqui você coloca o nome realmente do projeto, do arquivo, né? Aurea Project, e clique em salvar. Ou seja, com isso, tudo que você fizer aqui vai ser salvo naquela pasta. Para você abrir, é só você entrar naquela pasta e abrir seus arquivos de lá. Vamos ver como é que ficou até agora. É isso aí, tá indo. Como vocês viram, existe uma forma de você estar selecionando as pistas que você está trabalhando, e tem como você estar colocando nessas pistas, exemplo, tem como você pegar o áudio. No caso aqui nós estamos usando MIDI, né? Tem como você selecionar essa pista MIDI em específico e trabalhar o áudio dentro dela. Exemplo, vamos supor que uma nota não ficou do jeito que você queria. Você consegue estar abrindo essa pista, entendeu? Tipo aqui, ó, e tá alterando essa nota. No caso, para você chegar nessa tela é muito simples. Você clica, dá 2 cliques na pista que você quer abrir, espera ela abrir. Isso que chama Piano Roll. Chegou aqui no Piano Roll, tá aqui todas as notas que você tocou, tá vendo? Você clicar no mais, no menos ele vai diminuir a tela, e no mais ele vai estar aumentando a tela para você ver as notas que você tocou, tá vendo? Ó,
Então aqui estão todas as notas que você tocou. Se você olhar, cada uma está na frente de alguma nota do piano, tá vendo? Ou do timbre que você tocou. Se você clicar em cima, você consegue ouvir a nota, tá vendo? Então, assim você consegue tá alterando a nota ou a duração dela. Se você puxar para cima, ela vai estar mudando a nota, a força da nota. No caso, ele está ali em 45. Ó. O volume dela tem 45, tá vendo? Eu achei que tá pouco, eu arrasto para cima. Entendeu? Eu consigo estar modificando o volume dessa nota. E você também consegue estar mudando essa nota de lugar. Se você segurar e firmar em cima da nota, você consegue estar alterando a afinação dela. No caso que eu deveria ter tocado, vamos supor que no caso que eu estou tocando um dó sustenido, né? Vamos supor que essa nota eu não deveria ter tocado ela, eu deveria ter tocado um ré aqui. Eu simplesmente pego a nota selecionada e arrasto pro ré, entendeu? E assim você faz com todas as notas que você vê que está errado. Ou se estiver sobrando alguma nota, você também pode estar apagando ela, você pode estar selecionando ela e deletar, vendo? Entre outras coisas que você pode estar fazendo aqui, tipo colocar ascensões, seria uma nota, dividir essa nota, juntar nota. Às vezes a nota está separada, tipo aqui, ó, você quer juntar as duas, você pode estar selecionando as duas e juntar elas só para durar mais tempo. Enfim, então pelo Piano Hall aqui você consegue mudando totalmente a execução que você fez, tanto faz na afinação quanto na duração das notas que você tocou, beleza? Isso tanto faz, né? No caso que eu falei do piano, vamos supor que na bateria é a mesma coisa. Você pode estar abrindo as notas aqui, ó, da bateria lá, ó. Vendo? Essa nota não ficou legal, tinha que durar mais tempo. Você pode pegar aqui e arrastar ela, aumentar ela mais, diminuir. Ela saiu fora do compasso, eu tinha que tocar outra nota, pode arrastar para cima ou para baixo, enfim, até você achar um local que ela tá. Não, essa nota aqui não devia estar aqui. Você vem aqui no Piano Hall e apaga essa nota, entendeu? Você clica em cima dela e simplesmente deleta a nota, entendeu? Ou escreve uma nova. Às vezes ficou faltando uma nota nova, você vai aqui, tinha que ter uma nota, clica aqui e posso inserir uma nota nova. Olha lá, não tinha essa nota ali, tá vendo? Agora já tem. Vai inserir nota, a nota aí, tá vendo? E assim por diante, você faz a alteração que você quiser, de acordo com, com seu projeto, é claro. Às vezes a nota tá certa, você não precisa tá mexendo em muita coisa, né? Depois que você faz todas as gravações que você for fazer, toda vez que você grava uma pista que você acabou de executar, o ideal é sempre você vir aqui em arquivo e dar um Ctrl S, tá vendo aqui, ó, salvar projeto, sempre clicou, salvou o projeto. Por quê? Isso resguarda você de qualquer arquivo que você possa estar perder no futuro, uma falha do seu sistema. Você pode ter feito alguma alteração errada. Exemplo, vamos supor que eu venho cá e a bateria aqui deve estar super legal, tá salvo aqui, eu vim cá, cliquei e salvei, né? Dei Ctrl S ou cliquei em salvar o projeto. Eu entrei aqui na bateria e resolvi editar ela e mexo em qualquer uma dessas notas aqui e bagunça minha bateria todinha. Como é que eu faço para voltar se eu não salvei? No caso, se eu tiver salvo, simplesmente eu fecho o projeto, abro de novo e ele vai abrir
né, já com o arquivo salvo que estava na memória, sem alteração da bateria que eu baguncei. Aqui em cima, tá vendo onde que eu arrastei aqui em cima? Essas abinhas aqui em cima. Isso aqui diz pro Reaper da onde a música começa, tá vendo aqui? E aonde a música termina. O que significa isso? Tudo que você tiver aqui dentro, entre essas duas barrinhas, quando você for exportar seu arquivo, vai ser exportado. Vamos supor que se essa música sua tá desse jeito, que você terminou ela e está selecionada desse jeito, você acha que ela vai exportar todo o projeto, mas na realidade não. Ele vai estar exportando somente o que está aqui dentro aqui, ó, só esse pedaço. Às vezes você quer mostrar para um cliente seu o andamento do projeto que você está fazendo, mas não quer mostrar tudo. Isso aqui é uma mão na roda. Você pode pegar lá um trechozinho, entendeu? Igual aqui, onde está marcado aqui, ó. Exemplo, você vai lá e ouve, ficou bom. Entendeu? Que você chega aqui e simplesmente manda para o seu cliente. É só esse trechinho aqui, entendeu? Ele vai estar ouvindo e ver se aprova, entendeu? Se ele gostou, se não gostou, entendeu? Se gostou, ou você continua com o projeto, se não, você já faz alguma alteração que ele mandar você fazer. Então é sempre bom você manter selecionado o final e o início do seu projeto, tá vendo? Então você trabalha aqui dentro tranquilamente e sem problemas. Então é mais uma ferramenta que é bom você saber para que serve. Muito bem. Depois que vamos gravar mais uma pista aqui. Vamos clicar em inserir instrumento virtual. Vamos voltar de novo no contact, pegar outro contact aqui, abrir, clicar em não. Ele vai abrir aqui pra gente, vamos voltar para aquela tela, clicar em view, hack view, vamos entrar aqui em factory, entrar na pasta band e vamos caçar um baixo. Acho que esse baixo aqui é legal, vamos dar uma ouvida nele, isso é legal. Peça legal, hein? Vou desligar aqui da bateria aqui. Vamos ver como é que fica. Vamos lá. Vamos dar play aqui.
isso aí. Vamos mudar de cor aqui. Vou colocar aqui um amarelo. Beleza, vou mudar aqui para baixo. Beleza. Vamos lá. Vamos gravar então? Bora. É isso aí, galera. Tamo indo. Tô começando a tomar forma. Beleza. Vamos ver como é que ficou.
É isso aí. Tomando forma, né? Beleza, sem mais enrolação, vamos gravar mais um instrumento aqui. Clicar com o botão direito, inserir instrumento virtual e vamos pegar novamente o nosso querido Contact. Beleza, prontinho. Tá vendo? Para as pessoas que falam que não tem como usar o Contact, a prova aí, o Contact Player. Beleza, vamos clicar aqui de novo para abrir. Clicar aqui em Contact Player, View, vamos ver o Hack e vamos escolher aqui um outro instrumento. Dessa vez vamos caçar aqui vamos caçar aqui em outra pasta aqui. Som vintage, não. Um pad. Chegou um pad por aqui. Um LED, achamos. Outra machines, não. Brand, órgão. Tá, clarinete, trompete, se a gente encontrar alguma coisa assim. Vamos ver esse timbre aqui, o que que é. Ixi, e se desligar outro timbre aqui. Ai, ai, ai. Vou voltar lá. Angry Microwave Table. Cadê? Piano. Start Melody. Beleza. Só que esse ainda não é o time que nós estamos procurando. Não, também não é esse. Classic, clarinete, jazz guitar, organ. Aqui, classic. Qual? Também não. Também não. Vou ficar aqui na Selection 1 aqui. Esse pad aqui, vamos ver. Lindo, né? Vamos ver esse outro cristal. Muito bonito. Não. Vamos pegar esse crystal aqui mesmo. Curti demais esse som. Vamos ver como é que fica.
isso aí. Vamos gravar? Seleciona, marca aqui, vamos clicar em gravar. É isso aí, galera. Tem que estar melhorando. Vamos ver como é que ficou.
É isso aí, pessoal. Tô tomando jeito, hein? É isso aí. Agora vamos mudar a cor aqui, né? Já fizemos com todas as pistas. Vou colocar aqui um roxo. Legal. É isso aí. E aqui nós colocamos o nome do timbre, né? No caso aqui um pad. Beleza. Clicamos aqui em arquivo e Ctrl S. Salvar projeto. Beleza. É isso aí. Seguinte, galera. Para vocês que ficou comigo até aqui, essa é a primeira parte, entendeu? Até aqui vocês já aprenderam como preparar o Reaper para gravar e já está pronto para gravar. No caso já está gravando, né? Como se você conseguiu pegar todos esses passos aqui, o meio de gravar é o mesmo. No caso, se você fosse gravar uma pista de áudio normal, se você fosse ligar uma guitarra, um baixo, qualquer outro instrumento, você clicaria com o botão direito, inserir nova pista. Aqui seria uma pista de áudio normal, não seria uma pista MIDI, entendeu? Se for uma pista de instrumento, vocês clicam no botão direito e escolhe inserir nova pista de instrumento. No caso, inserir instrumento virtual em nova pista. Aí ele vai abrir para você aqui, mostrar todos os VST que você tem instalado e você vai estar usando. Eu tenho vários aqui instalados, como você está vendo. Nesse caso aqui, nós estamos atentando em usar somente o Kontakt. Por quê? Porque com aquelas duas bibliotecas lá, no caso as três, né, a gente consegue fazer muita coisa legal. Estou fazendo aqui, no caso essa música aqui, de cabeça, entendeu? Sem nenhum preparo. Eu simplesmente fiz uma base e estou complementando ela, mostrando um passo a passo. No caso a gente fez aqui no piano a base, depois a bateria, logo em seguida fizemos a linha de baixo e por último aqui o pad. Dá para colocar outras coisas aqui? Dá sim, entendeu? Tem como colocar aqui vários outros instrumentos aqui. Nos próximos vídeos a gente vai estar colocando outras pistas, né? A gente acha interessante, a gente vai estar gravando outras pistas com outros instrumentos e também vamos estar trabalhando esse áudio. Uma coisa é você gravar, no caso aqui a gente chegou no ponto de gravar, então aqui você já sabe gravar o seu instrumento, no caso o início da produção, e daqui para frente a gente tem que trabalhar essas pistas. No caso aqui nós estamos trabalhando com MIDI, né? Nós estamos trabalhando com áudio, mas o processo é semelhante, tanto faz com MIDI como com áudio, você vai trabalhar com eles de forma bem semelhante, beleza? Para vocês que ficou comigo aqui até agora, a gente agradece demais mesmo, e fica atento para a parte 2, que na parte 2 a gente vai estar continuando esse projeto, beleza? Desse mini curso de gravação. Valeu, galera, até mais, se inscreve, compartilha aí, dá uma força pro canal. Falou e tchau!